Eu sou o professor Gilberto Uchoa de Mendonça, brasileiro, nascido em Aracaju, Sergipe. Eu nasci em 17 de setembro de 1936, filho de Jacinto Uchoa de Mendonça e Cândida Rodrigues de Mendonça. Meu pai, motorista do Estado, minha mãe, servente do Departamento de Obras. Eu ainda casei com Amélia Maria Cerqueira Uchoa, tenho 4 filhos que são Marília, que hoje é médica, Júnior, que é advogado e professor, Dionísio, que é empresário, e Marilda, que é financista. Essa família me fez eu chegar até onde eu estou, graças à ação deles, à dedicação deles, e isso me foi importantíssimo. Aconteceu que meu pai, por ter uma família muito grande, não podia criar todos eles, principalmente por causa de comida, porque ele era muito pobre. Mandou eu e meu irmão, que era desembargador no Rio, Jorge Uchoa de Mendonça, para Girau de Ponciano, no estado de Alagoas, para sermos criados dali em diante pelos meus avós por parte de minha mãe. Os irmãos, eu tive Walter Uchoa de Mendonça, Jorge Uchoa de Mendonça, Maria Helena Uchoa de Mendonça, Maria Isabel Uchoa de Mendonça. E esses irmãos todos, alguns já foram para o lado de Deus e os outros continuam aqui. Eu tinha 5 anos quando fui para Girau de Ponciano e lá fui estudar na escola de Dona Neném e Dona Domitila, que eram professoras, que a sala de aula era uma mesa com alunos em redor da mesa, que fazia a exposição e a aprendizagem. O sábado era o dia da arguição. Tinha aula no sábado também. Exatamente. Então, todos os alunos cercavam a mesa e o professor fazia a pergunta do assunto da matéria. Se eu soubesse, tudo bem, passava para o outro. Se eu não soubesse, passava para o outro, e se o outro respondesse certo, então ele entregava uma palmatória, que aquele que acertou me dava uns bolos. Era uma peça de madeira redonda com um cabo e que realmente doía. E quando o colega era amigo, que batia devagarzinho, a professora tomava para ensinar como era que batia. E nisso eu carreguei o tempo. E outra, nunca me dei mal. Se eu agredisse um colega meu até com palavras, eu ia ficar de castigo durante 1 hora. E para completar a minha sorte, meu avô tinha uma padaria no outro lado da rua. Então, algumas vezes eu xinguei a mãe de um colega e eu fui de castigo para a porta da escola para quem passasse saber que eu era vagabundo. Bastava estar ali fora em pé, todo mundo sabia que eu era um irresponsável. Aí meu avô fazia de lá, da porta dele, disse, como é que você chegar em casa? Quando eu chegava em casa, eu tomava café e era obrigado a ir tomar e dormir imediatamente. No dia seguinte, eu ia para a padaria de meu avô para rodar o cilindro que fazia a massa, porque naquela época não tinha energia. Então, o que acontecia? Tinha um cilindro que para poder fazer a massa ficava rodando e eu ia fazer isso. Depois de algum tempo, quando já cheguei a um limite de conhecimento que não podia prosseguir porque ela não tinha os estudos que eu precisava, eu voltei para Aracaju, para a casa dos meus pais. Foram 6 anos que eu passei lá e lá eu tive alguns fatos marcantes na minha vida, como procissão, como igreja, que hoje a gente chama coroinha, e eu ajudava nas missas. E eu tinha uma coisa que me agradava, por exemplo, lá tinha o período de fazer farinha. Eu fui a cavalo com meus avós para Traipu. Chegando em Traipu, tive que pegar um saveiro, que era um barco grande, a vela, e vir para Propriar, pegar um trem para Aracaju, que naquela época fazia em mais de 3 horas de viagem o trem andando devagar. Mas devia ser um passeio bonito, né? Tranquilo, romântico, por sinal. E ao chegar aqui, meu pai me matriculou no Grupo Manuel Luiz, que fica na Praça da Bandeira, aqui em Aracaju, e comecei a estudar com dona Carlota, que era a diretora,
uma senhora disciplinadora por excelência, e aí eu segui. Quando cheguei ao ponto de 12, 13 anos, meu pai viu que eu tinha que começar a trabalhar. E eu fui para a fábrica Sergipe Industrial para ser o primeiro tecelão homem de Aracaju. Mas ficou trabalhando e estudando ou parou de estudar para trabalhar? Não, as duas coisas. E como é que era essa rotina? O senhor ia que horas para a escola, entrava que horas? Não, eu na entrava na fábrica às 5 horas da manhã. Eu vinha da rua Porto da Folha, no Siqueira Campos, pela rua, hoje é Mamed e Pai Mendonça, naquela era a Rua de Bonfim, onde tinha o Baixo Meretrício. Então, como tinha muitas brigas, eu tinha que vir pelo meio da rua. Quando chegava no mercado, eu pegava a rua Avenida João Rodrigues, que hoje é a Rua do Mercado, e que não tinha casa nem de um lado nem do outro, era só mar, água, e chegava lá no bairro Industrial. Então, eu trabalhava quando era 9 horas da manhã, saía e sentava numa árvore que tinha em frente à fábrica Sergipe Industrial para tomar o café, que eu levava a minha mochila com a comida para depois voltar e saía 2 horas da tarde. De lá, e enquanto eu estava lá, meu lazer foi dançar quadrilha de São João. E eu cheguei a me tornar um especialista em quadrilha de São João. Depois que passei pela fábrica Sergipe Industrial, eu fui trabalhar como auxiliar de laboratório com o professor José Barreto Fontes, que era um químico industrial, professor da Universidade Federal. E depois daí eu fui trabalhar numa loja na rua de João Pessoa, chamada Loja A Moda, que era de um cidadão competentíssimo chamado João Hora de Oliveira, que era inclusive um protetor do Clube Esportivo Sergipe. E lá na moda, eu tive fatos hilariantes, por exemplo, que teve uma época que surgiram umas sombrinhas furtacô, que quando virava assim um pouquinho, ela dava outra tonalidade. E tinha outras que era, por exemplo, amarelão, ia clareando, mas não era furtacô. E um dia eu estou lá atendendo, aí me chega uma senhora querendo uma sombrinha furtacô. Eu fui no estoque, não tinha, fui no depósito, nada. Quando eu vi que não tinha mais jeito, eu fui me justificar, senhora. Aí eu tentei vender essa outra sombrinha. Ela disse, meu filho, não adianta, porque é uma encomenda. E eu só posso levar a encomenda. Então eu agradeci, ela foi embora. Quando a gente terminava de atender o cliente, voltava para dobrar as peças de tecido e botar na prateleira. E quando eu estava fazendo essa dobra para voltar, o seu João Hora veio, ficou de costa para mim e disse, seu Gilberto, quando o senhor não souber atender o cliente, chame seu Cabral, que ele vai fazer, que a empresa não pode ficar sem vender. Aí eu disse, João, eu fiz tudo que era possível fazer, inclusive eu não podia vender gato por lebre. Ele disse, se repetir, eu lhe mando embora agora. Isso para mim foi emocionante, sabe? E numa certa época, eu fui mandado para treinar uma quadrilha no conjunto Agamenon Magalhães, o primeiro conjunto residencial de Aracaju, perto do antigo aeroporto, e lá eu estava realizando a quadrilha, quando estava presente lá o diretor e proprietário do Colégio Pio X. E ele se encantou com o meu trabalho e me convidou para cantar uma quadrilha no Colégio Pio X. E quando o professor Manuel Joaquim me assistiu, e eu fui e fiz a quadrilha do colégio, e ele gostou, me convidou para trabalhar no colégio como vigia. Eu fui ser vigia do colégio com medo de alma. Eu nunca soube que um vigia possa ter medo de alma. Onde era o colégio? Na rua Distância 382. E lá eu fui, meu quarto passou a ser uma sala de aula, onde antigamente, quando o prédio era uma casa residencial, tinha uma cozinha, onde a cozinheira morreu em um infarto galopante, entendeu? E eu fui de noite, quando terminava as aulas, eu armava a rede, dormia, no dia seguinte tirava a rede, mas só que o prédio lá tinha uma abertura que chamam porão, que o vento entrava, quando chegava na janela fazia blá, blá, blá. Eu achava que era a cozinheira voltando. Aí me cobria todo, com medo da desgraça, e podia entrar o ladrão que fosse, que eu não estava nem aí. Eu queria me livrar do medo, sabe? E aí foi seguindo. Depois disso fui promovido a servente,
Eu varria o colégio, eu lavava os sanitários, fazia tudo. E com uma colega como Dona Lourdes, uma senhora do Siqueira Campos, que foi minha colega. E aí, no progresso, eu cheguei a Bedel, que era o nome que se dava a inspetor de aluno. Então, quando eu cheguei a ser promovido para Bedel, aí depois passei a ser auxiliar de secretaria e sempre estudando paralelamente. O Bedel era uma espécie de um representante da direção da escola para acompanhar os alunos para não fazerem mal feito. E então eu era esse cara. Mas o senhor era muito rigoroso com os alunos? Não, até que eu era ponderado, sabe? E com isso eu fui crescendo e cheguei a secretário. Depois de secretário, chegou uma época que eu dominava mais o colégio do que o dono. Que o dono era de Nossa Senhora das Dores e todo fim de semana ele ia lá para ver a família e eu ficava com a responsabilidade. Cheguei a um ponto de ter mais o controle das famílias do colégio do que ele, porque eu estava ligado a todo mundo e eu tratava com carinho. Para você ter uma ideia, dia 8 de dezembro é o dia de Nossa Senhora da Conceição. E na esquina do colégio passava a procissão que saía da catedral. E eu ficava na grade, olhando a procissão passar, para que no dia seguinte, no dia 9, tivesse as notas dos alunos para entregar aos pais. E aí eu me tornei conhecido e querido pelos pais, porque eu era dedicado. E nisso deu certo. Depois que aconteceu isso, o meu diretor, o professor Manuel Joaquim, o cara que me deu a oportunidade, ele tinha um irmão que era dono de uma farmácia na Rua de Laranjeiras. E essa farmácia chegou a um ponto que ele teve que fechar e precisou do meu cargo. Aí o professor Manuel Joaquim me dispensou para contratar o irmão. E eu fiquei desempregado. E aí meu pai, com a amizade dele, com mais um senhor do Siqueira Campos que tinha uma serraria, fizeram contato com uma senhora, Elza Valadares, que era dona de um prédio da Rua de Laranjeiras, 567, para alugar para eu botar o colégio. E aí eu iniciei o colégio. Como é que foi esse início? O senhor tinha algum dinheirinho guardado? Seu pai te ajudou? Não, foi empréstimo que meu pai fez com esse senhor do Siqueira Campos, que me deu dinheiro para pagar as primeiras despesas, comprar o mobiliário, tudo isso. Depois disso que aconteceu, eu simplesmente recebi metade do outro colégio que me acompanhou. Porque naquela época, quando a escola era autorizada pela inspetoria seccional, você no primeiro ano botava a primeira série, no segundo ano botava primeira e segunda, na terceira, primeira, segunda, terceira, não botava tudo de vez. E eu botei todas as séries, porque tive tanto aluno que o colégio me permitiu eu botar todas as séries. Então o senhor começou o Colégio Tiradentes até que série? O Colégio Tiradentes, primeiro até a quarta série, que naquela época era primário e ginásio. Era 4 séries primário e 4 séries ginásio. Depois 3 anos de contabilidade, ou científico, ou clássico. Então, quando aconteceu isso, das 4 séries, eu tive a oportunidade de ter, já na primeira turma, a minha esposa como aluna. E eu era quase noivo de uma moça de Alagoas, e quando comecei a me interessar por Amélia, eu cheguei e pedi a ela um tempo para eu acabar o noivado, pedi a ela 3 meses, ela disse, não, eu lhe dou 24 horas. E eu arranjei motivo para me livrar. E fui em frente. Olha, eu comecei com as 4 séries, devia ter uns 100 e tantos alunos, certo? E um sucesso com o apoio dos pais. E me dediquei de corpo e alma. Eu fazia parte cívica os desfiles de 7 de setembro, o dia 17 de março, mudança da capital. Nós íamos com os alunos marchando para o parque, para a frente do Museu Rosa Faria, que é uma professora de Sergipe, que perenizou os monumentos históricos de Sergipe, pintando em prato de porcelana, pintava o monumento e no verso ela botava a história do monumento. E nós íamos e ficava na frente do museu dela para fazer uma saudação à sociedade sobre a independência do Brasil. E você veja bem, depois que você concluía, você para sair do primário para o ginásio tinha que fazer exame de admissão.
sem o exame de admissão você não ia para o ginásio. Então, isso aconteceu, aí eu fui galgando mais alunos. E, na proporção que a coisa foi crescendo, eu cheguei a requerer o primeiro curso pedagógico e o primeiro curso técnico de contabilidade particular naquela época. Então, o primeiro curso pedagógico de Sergipe e o primeiro curso de contabilidade Primeiro, foi na sua escola? Primeiro particular, porque naquela época só existia a escola normal e a Escola Técnica de Comércio Conselheiro Orlando, que, por sinal, fui aluno da Escola de Comércio Conselheiro Orlando. E aí, então, nós começamos a crescer. Aí, quando foi em 65, quer dizer, 3 anos depois do colégio funcionando, a dona do prédio pediu o prédio em devolução e o juiz do feito me deu 6 meses para desocupar o prédio. E a dona do prédio não esperou mais do que 24 horas e, com auxílio da polícia, invadiu o prédio e me botou para fora. Eu não tive condição de entrar nem para tirar os móveis. Essa situação me levou a ir trabalhar no bairro industrial, onde o colégio foi para lá, para a casa de um juiz chamado Djalma Ferreira de Oliveira, que era conhecido na sociedade como Djalma Borboleta. Ele era juiz porque ele só usava gravata borboleta. E ele deixou a casa dele, foi morar em outro local para me alugar a casa dele, na Avenida Canal, no Santo Antônio. Então, o colégio funcionou um tempo lá? 2 anos. E lá, um detalhe, lá era a rua do Baixo Meretrício de Aracaju. E naquela época, onde passava uma prostituta, não passava uma moça de família. Como é que fazia as alunas? E eu não perdi uma aluna mulher. Deus me ajudou, que eu tive sucesso. Os pais confiavam muito no senhor? Exatamente. E durante 2 anos que passei lá, construí o primeiro prédio na Rua do Lagarto. Aí comecei a andar. E quando cheguei em 1972, em 1970, eu comecei a me preocupar indo a Brasília para ver como se poderia criar uma faculdade. E foram várias caminhadas, até que em 1972 nós fomos autorizados a funcionar a primeira faculdade particular de Sergipe. Começou com que cursos, professor? Administração, Economia e Ciências Contábeis. Foram os 3 primeiros cursos aprovados. Tinham quantos alunos? Naquela época nós tivemos 150 alunos em cada ano. Me diz uma coisa, aí o colégio e a faculdade funcionavam no mesmo local, na Rua Lagarto? No mesmo lugar. Porque o colégio funcionava de dia e a faculdade funcionava à noite. E nós tivemos como alunos, em todas as áreas, pessoas da sociedade que já eram profissionais naquela especialidade, mas não tinham título superior. E então nós tivemos um grupo com a formação belíssima, essas pessoas altamente qualificadas, porque levaram o curso com facilidade e se progrediram com o conhecimento que já tinham, com mais o da faculdade. Então, os primeiros 3 cursos foram um sucesso? Exatamente. O nosso primeiro vestibular, em 72, foi no Batistão, onde o local onde nós enchemos o estádio de pessoas sentadas lá, e nós temos fotografias dessa época. E aí fomos crescendo, Deus foi iluminando e nós fomos crescendo. Quando foi em 1992, eu comecei a procurar saber em Brasília qual era o critério para criar uma universidade. Aí o negócio era muito enrolado. Nós já tínhamos uns 8 cursos, porque só poderia se transformar em universidade a instituição que tivesse cursos nas 4 áreas do conhecimento humano, certo? E aí nós tivemos que criar até alguns cursos que não tinha, principalmente na área da saúde, para comprovar que nós tínhamos condição de ser universidade. E aí nós fomos autorizados em 1994. Então, naquela época, nós tínhamos um sergipano no conselho, que era Dom Luciano José Cabral Duarte, que exerceu até um fato interessante. Quando nós requeremos a faculdade, veio a comissão para analisar o processo, se a instituição tinha capacidade, tinha estrutura para funcionar. E a comissão que veio de Santa Catarina para atestar se nós podíamos ser faculdade e universidade ou não,
a comissão deu um parecer, porque eles chegaram em maio, e em maio as salas estavam todas arrumadas com as cadeiras, ainda com o plástico da coisa, e como eles viram as cadeiras com o plástico, achavam que nós não tínhamos, que aquilo dali era emprestado para devolver. Aí deu um parecer contrário. Aí eu juntei as notas fiscais de tudo e levei para Dom Luciano, e ele no plenário disse que a comissão estava errada, praticou um ato de incompetência e que a universidade tinha tudo legal. Aí nós fomos reconhecidos como universidade. E em 94, quer dizer, isso já em 93, quando eu estava esperando a aprovação da universidade, nós adquirimos a área na Farolândia, onde começamos a construir. Nós temos as fotografias da época, onde aqui era uma fazenda, mato e mais nada. E começamos. E um detalhe que eu antecipo, em decorrência da universidade se instalar na Farolândia, nós criamos um bairro, porque a partir daí, o que cresceu em redor da universidade aqui foi algo extraordinário. E aí deu tudo certo. Nós começamos a funcionar com todos os cursos, e naquela época surgiu uma decisão do Conselho Nacional da Educação que só continuaria como universidade a instituição que tivesse, no mínimo, um doutorado e 2 mestrados. E nós passamos a ter 5 doutorados e 5 mestrados, todos aprovados com a nota máxima do MEC. E aí nós seguimos, graças a Deus, com todo sucesso, chegando ao ponto da gente chegar a ter 42 mil alunos, 3.400 colaboradores, entre professores e funcionários. E aí pensamos em ousar. Aí nós partimos para uma iniciativa de sair do Brasil. Nós chegamos a uma situação de termos convênio com 17 países e 60 universidades. E no andar dessa carruagem nós pensamos mais alguma coisa, de ir para os Estados Unidos. E chegamos a Boston, que é o maior centro de tecnologia e de pesquisa do mundo, e lá nós nos instalamos junto à Universidade de Massachusetts e criamos o Instituto Tiradentes, que nós temos tudo documentado. E antes de ser aprovado esse instituto lá, o governo americano criou um projeto lá chamado Projeto 100 Mil, que concorreram 147 universidades, e nós fomos aprovados como a 17. E com isso nós trouxemos 25 americanos para cá e levamos 5 brasileiros para lá. E o objetivo desse projeto era para acompanhar o procedimento do mar na fronteira com Sergipe e na fronteira lá com os Estados Unidos. E com isso foi um sucesso retumbante. E depois disso, então, nós começamos a preparar a criação do Instituto. Em 15 de dezembro, nós tivemos a inauguração do Instituto Tiradentes, onde nós tivemos uma solenidade espetacular, onde lá no nosso instituto nós tivemos, nessa inauguração, umas 200 pessoas mais ou menos, reitores, professores, sempre o povo da área de pesquisa. E nessa oportunidade nós tivemos o privilégio de, após a solenidade de inauguração, sermos levados para uma sala do tamanho deste salão, com uma capacidade, com um monte de mesas, com comida, bebida, tudo. Aí eu me surpreendi, eu procurei, com quem é que eu falo para pagar o coquetel? E eles responderam, não senhor, isso é obrigação nossa. Aí eu me senti pequeno, sabe? Pela elegância, pela categoria. E aí pronto, percorremos tudo com sucesso, graças a Deus tem sido bom. Essa iniciativa nossa não foi só para os alunos, foi para sergipanos. Por exemplo, empresários, já levamos empresários para lá. Nós queremos com isso que as pessoas se preocupem com o crescimento, porque hoje com a tecnologia, com a informática, com a internet, hoje as pessoas que não estiverem atualizadas estarão ao lado da estrada. Então, nós chegamos, por exemplo, à Espanha, entendeu? E mais 17 países e 60 universidades, e chegarmos a Boston, a gente vê a diferença que é as pessoas que pensam em tecnologia. E hoje, eu reitero,
quem não está dentro da tecnologia está ao lado da estrada. Então, nós estaremos agora, no mês de julho ou agosto, inaugurando o Innovation Center, que é um centro de tecnologia mais avançado, que eu vou, inclusive, lhe mostrar o projeto. Vai ser aonde, professor Schwartz? Vai ser aqui onde era o Bloco A, já está sendo todo modificado, com uma ação completa de amostra de ações tecnológicas para a juventude. Porque eu digo sempre, quem não estiver em dia com a tecnologia estará ao lado da estrada. E isso eu não quero acontecer com a gente. E isso está sendo um sucesso, nós estamos já em fase final de conclusão e, graças a Deus, indo tudo bem. E no final de novembro de 2018, nós fomos, devido ao nosso trabalho na área tecnológica, nós recebemos um chamado para São Paulo para recebermos um título da Google. E nessa ida para lá, eu fui certo, empolgado, que eu ia receber uma distinção de que a melhor instituição de Sergipe, o melhor do Nordeste. Chegou lá, foi para receber um título de que a primeira instituição do mundo em tecnologia da Google. Minha filha, isso eu fiquei com medo de um infarto que você não faz ideia. Mas Deus me ajudou, que eu me controlei e fomos aprovados, recebemos um troféu desse tamanho, com a marca da Google, e começamos então esse relacionamento mais aproximado, correndo tudo de maneira maravilhosa. E hoje então nós estamos nessa situação onde estamos realizando um trabalho. Nós somos hoje a instituição em Aracaju que mais paga impostos ao município. Nós temos um compromisso social muito grande. Nós temos no bairro Industrial uma escola para crianças carentes que não paga nada, uma escola de mais alto nível que tem fila de pedidos de vaga para crianças lá. Nós temos um trabalho que nós fazemos no curso de odontologia, uma clínica onde atendemos uma base de 300 pessoas mensalmente. Nós temos no bairro Industrial, que nós assumimos um prédio que era do Estado, chamado Ninota Garcia, que foi um prédio criado pelo Dr. Luiz Garcia, que o nome era da esposa dele. E esse prédio nós implantamos o Centro de Fisioterapia, onde só nós temos o centro, o Estado não tem centro de fisioterapia, gratuito para todo mundo. Então, nós chegamos então a uma fase mais ousada, que foi a criação do curso de medicina. Hoje nós estamos no ensino presencial, nós estamos em Sergipe, com mais 3 campos, em Estância, Itabaiana e Propriá. Nós estamos em Maceió, com campos em Benedito Bentes, em Arapiraca, e estamos no Recife, com o centro universitário, em Caxangá, em Casa Amarela e em Nossa Senhora do Carmo. E estamos agora em Jaboatão dos Guararapes, com a Faculdade de Medicina, que graças a Deus está sendo um sucesso. E no ensino à distância, nós estamos nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Então, isso foram os passos dados gradativamente, com o cuidado de fazer a coisa bem. E isso tem sido importante para nós, chegando ao ponto de nós termos 42 mil alunos e 3.400 colaboradores, professores e funcionários. O senhor já pensou em expandir para o sudeste do país? Ou... Não, nunca foi projeto nosso, porque tem aquela expressão que quem abre muito as pernas, ela dá torção. Então, eu vi que para eu tentar ir para o sul, eu iria enfrentar uma concorrência desigual de instituições locais e eu não teria a liderança que precisava ter para realizar um bom trabalho. Aí então nós pensamos em ser bons no Nordeste e isso é o que nós temos feito. Nós criamos um projeto reformatório onde a gente dá assistência a todos os presos, sem identificação de classe social nem nada, e prestamos assistência a eles até eles serem liberados. Esse projeto envolve os alunos que estão fazendo a cadeira de Direito Penal, e isso tem dado para a gente uma satisfação, uma realização espiritual, por a gente saber que está ajudando alguém, principalmente aqueles que não têm condição de pagar um advogado. A nossa preocupação com a cultura
resultou na criação do Memorial de Sergipe. E no Memorial de Sergipe nós partimos para uma série de coisas. Primeiro, um acervo de José Augusto Garcês, que foi o sergipano que se dedicou à pesquisa e o tratamento do índio sergipano. Depois disso, nós adquirimos acervo da pré-história de Sergipe, que está no memorial. Nós partimos para prestar homenagem a Sergipe, que foi um dos estados que mais mandou filhos para a guerra. E nós temos o acervo de 2 filhos sergipanos gêmeos que foram para a guerra, voluntários, que chegaram lá na guerra e se revelaram, era a segunda hierarquia depois de Mascarenhas de Moraes. Na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial. Depois um deles morreu e não teve ninguém de Sergipe prestigiando o velório dele. Nós tivemos um outro, mais ousado ainda, que voluntariamente, sem ser convocado, ele foi para a guerra, um cidadão chamado Sargento Zacarias. Esse cidadão recebeu uma comenda, uma das 4 mais importantes da Segunda Guerra, que foi 3 americanos e ele, o Sargento Zacarias. Esse cidadão morreu e no velório só estava a família dele. Quer dizer, minha terra não tem memória. Mas o senhor guarda. Ah, mas aí tranquilo. E então, no nosso memorial, nós estamos com isso, nós estamos com Rosa Faria, nós estamos com o acervo de Zé Augusto Garcês, a Sergipe na Segunda Guerra Mundial, nós temos a comunicação, onde nós temos a primeira mesa telefônica de Sergipe, nós temos o acervo do maior fotógrafo de Sergipe em todos os tempos, chamado Lineu Lins de Carvalho, nós temos um acervo do médico baiano, que se tornou uma celebridade em Sergipe, foi professor da Federal, Dr. Nestor Piva, que deixou um acervo de 200 mil laudos de câncer. E tem um fato interessante que um dia uma senhora, que com ele vivo, fez o exame de câncer, e depois que ele morreu, ela quis fazer de novo para ver se tinha melhorado ou piorado. E só foi ir no acervo dele e encontrar lá o laudo com tudo direitinho. Isso também vai para o memorial. Nós temos uma quantidade imensa de ações para preservar a memória do meu estado. Tobias Barreto, não é isso? O Instituto Tobias Barreto, de Luiz Antônio Barreto, um intelectual que, por sinal, foi meu aluno no Colégio Pio X, Luiz Antônio Barreto, chegou a acumular um acervo de 25 mil livros de sergipanos. E ele está aí aguardando só uma hora do memorial. Nós tivemos uma oferta recente, que ainda não fomos buscar, porque o memorial nós tivemos que fechar temporariamente, para partir para uma sede melhor, porque era na Avenida Beira-Mar, e a Avenida Beira-Mar chegou a um ponto tal de trânsito que não permite parar um carro nem um ônibus. Então nós estamos partindo para uma nova sede. Já tem uma previsão de onde vai ser? Nós estamos para implantar ele na Praça de Eventos, na Orla da Atalaia, no local onde foi criada uma Galeria Ana Maria pelo governador João Alves, e lá, em convênio com a Petrobras, nós colocamos um Instituto de Mamíferos Aquáticos para pegar os mamíferos que chegam doentes, trata e devolve para o mar. E nós vamos colocar lá o Memorial de Sergipe, lá na Praça de Eventos. Um local turístico, né? Perto dos hotéis onde o turista circula. Porque a minha paixão pela memória de minha terra é grande. Os valores no Memorial de Sergipe, eu tenho uma seção dos homens e mulheres que fizeram história. Depois eu vou lhe mostrar e vou lhe oferecer um livro onde a gente escreveu em homenagem às mulheres pelos 150 anos do Estado. Então, você vê o seguinte, eu tenho mágoas assim, por exemplo, de ver o prédio da Associação Atlética de Sergipe ser derrubado para fazer estacionamento. A casa do Dr. Augusto Leite, na esquina da rua de Itabaiana, com Barão de Maruim, onde essa casa tinha um acervo, você parecia que estava dentro de um museu, e foi derrubada num dia de domingo, com trator, para ninguém entrar na justiça para proibir derrubar. Então, essas coisas me magoam. As pessoas que fizeram história, para mim, têm um valor inestimável. Educadores, médicos, professores,
Nós temos, então, um grande acervo que isso me enche a alma. Eu me sinto grande através disso aí. E o memorial está para ser construído, como eu lhe disse, lá na Orla, na Praça de Eventos, e esperamos, dentro de um ano, poder reabrir. Basta que ele diga que há um sergipano que se tornou um nome internacional, que foi Maguila. E a esposa dele já colocou o acervo dele à disposição do Memorial de Sergipe. E nós vamos trazer para promover entre os jovens a grandeza daquele cidadão. Então você tenha certeza que o nosso compromisso é com o Estado, na questão de museu, é com a memória, porque eu defendo uma expressão que eu uso sempre: ninguém ama o que não conhece. Se a juventude não vê essas coisas, não conhece, não vai amar, não vai se interessar. Então nossa terra tinha que mostrar à juventude os valores, tinha que mostrar o civismo, tinha que mostrar a importância daqueles que fizeram história. Então você vê, a juventude não sabe os grandes homens e mulheres que fizeram história do Estado, porque nas escolas não se trata disso. O senhor se considera um mecenas dos tempos modernos? Olha, eu quero lhe dizer que eu estou compensado, que eu tenho uma expressão que eu uso sempre: Deus exagerou comigo. Eu não posso olhar para trás para me lembrar que eu de Tecelão, entendeu? Tecelão, o primeiro homem de Sergipe, que as minhas colegas pensavam que eu era Flor, entendeu? Porque era Tecelão, homem, e eu chegar onde cheguei, entendeu? Isso me enche a alma. E hoje eu sei, para passar para os meus jovens, que um dos aspectos para chegar lá em cima, você tem que ter humildade, trabalho, lealdade. Eu toda a vida respeitei os meus superiores, e isso eu trouxe para a instituição que eu dirijo. Eu trato o varredor, o servente, o jardineiro, da mesma maneira que eu trato o superintendente. Quando eu entro no portão da universidade, eu só baixo o meu braço quando entro na garagem, porque eu cumprimento a todos eles, entendeu? Com igualdade de condições. Então, isso é importante que a pessoa pratique se ela quiser crescer, porque não é somente ter um jogo político. Por exemplo, fui convidado a me candidatar, e nessa fase de candidatura eu me empolguei. Aí eu digo: não, mas primeiro eu vou fazer uma consulta, uma pesquisa em casa, para depois eu ir para a rua. Não tive nenhum voto, encerrei a carreira logo na largada. Nos estudos eu fui para a Escola de Comércio Conselheiro Orlando, entendeu? Depois fui para o Colégio Tobias Barreto, para terminar o curso de Contabilidade. E quando pensei em dar um salto maior, eu parti para o curso de Direito. Fiz um vestibular no Rio de Janeiro e depois me transferi para a Universidade Federal, que naquela época era Faculdade de Direito, não era universidade. Ainda era na Rua da Frente. Na Rua da Frente. E me dei muito bem. O senhor foi contemporâneo de quem lá? Estudou com Olha, quem? eu fui... Quem foram os professores? Foi Gessérgio Montealegre, que é procurador do Estado, do Tribunal de Contas, o governador Jackson Barreto Lima, entendeu? Um juiz de instância, que meu colega também, Elias Ores Pinheira, uma série de pessoas realizadas no mercado de trabalho. Os professores, teve algum que marcou mais? Teve. Por exemplo, eu tive um professor chamado João de Araújo Monteiro, chamado Monteirinho. Ele era professor de Direito do Trabalho e era um espetáculo esse cidadão. Um homem magrinho, baixinho, mas uma competência. Eu tive o Dr. Olavo Leite, que era outro professor emérito. Dr. Gonçalo Hollenberg Leite, que era professor de Direito Civil, que era um espetáculo, entendeu? Depois eu conheci o reitor da Universidade Federal, o professor Luiz Bispo, que por sinal morou na casa de meu pai, que meu pai tinha um pensionato, e lá nesse pensionato morou o desembargador Luiz Garcês Vieira, o advogado Hugo Costa. Teve mais quem, meu Deus? Eu sei. Professor Rochinha. Professor José Francisco da Rocha, o irmão dele. Então, naquela época, essa elite morou na casa de meus pais. E aí eu fui me motivando, me interessando Pelo direito. pelo direito. E aí então... O senhor gostou do curso, então?
Demais, demais. Eu comecei a me interessar por uma coisa que os colegas advogados dizem brincando, que eu me apaixonei pela área do advogado burro, que é direito penal. Porque do direito penal, quem quase sempre vai é o João Ninguém. Então, o que acontece? Eu passei a fazer júris, eu fiz alguns júris que me empolgaram. E então, eu fiz muito trabalho junto ao reformatório penal, que eu ia lá e encontrava preso, que os advogados do crime sempre vão ao reformatório para ver os seus clientes, tudo isso. E naquela época eu encontrava indivíduo, dizia assim: doutor, o senhor conhece o doutor fulano? Eu digo: conheço, meu filho. Diga a ele que vem aqui, que eu já cumpri minha pena e ainda estou preso aqui. E colegas que recebiam os honorários e não voltavam mais lá. Mas isso me apaixonou. Então, eu não ganhei muita coisa, mas me empolguei com a área penal. Professor João, mas o senhor gostava tanto da área penal, o senhor não quis prosseguir por quê? O colégio não, porque o colégio me absorveu. Eu não tive mais tempo para nada. Para você ter uma ideia, em 65, para vocês verem o que é a vida, em 65, quando o colégio foi expulso da Rua de Laranjeiras para ir para a Avenida Canal, minha esposa, que nunca fez ginástica, foi ser professora de ginástica e foi ser servente do colégio, entendeu? E eu fui fazer tudo que a escola precisava, porque eu não podia pagar mais gente. Então não tinha como se dedicar à advocacia. Exatamente, entendeu? Isso foi marcante na minha vida. Durante meus estudos, eu cheguei a um final me graduando em administração e em direito. E durante esses estudos, eu fui me aperfeiçoando, chegando ao ponto de dominar toda a área que eu trabalhava. E imaginem os senhores que eu cheguei a um ponto tal de representar o Conselho de Administração Nacional aqui, porque naquela época Sergipe era um conselho subordinado à Bahia, era uma delegacia, não era conselho. E nós lutamos, percorrendo esse Brasil todo, para conseguir que o Conselho Federal transformasse Sergipe numa unidade de conselho e não dependente da Bahia como regional. E isso nós conquistamos, e com essa conquista nós tivemos o privilégio de instalar o conselho e numa atitude democrática de elegância. Como nós éramos subordinados à Bahia, Alagoas também era subordinada à Bahia. E quando nos tornamos conselho, o conselho da 13ª região, nós liberamos Alagoas no ano seguinte à nossa independência, porque não quisemos que eles ficassem também dependentes da gente. Isso foi um acontecimento belíssimo. Eu chego aqui primeiro do que os meus colegas. 7 horas da manhã eu estou aqui. Todo dia? Todo dia. E saio já no começo da noite, às vezes passo mais da noite um pouco, entendeu? Porque eu não consegui me ligar. Quando eu saio para uma viagem de passeio, eu fico me sentindo vagabundo, porque estou longe da atividade. Quando amanheço o dia que eu não preciso me levantar rápido para ir trabalhar, aí eu me sinto vagabundo, entendeu? Isso para mim foi marcante e continua sendo. E graças a Deus eu estou conseguindo que meus filhos aprendam a fazer isso, entendeu? Se empolgar com o trabalho, se envolver com a área de cada um. Aqui hoje cada um tem sua área. A minha filha, que é médica, ela dirige a área da saúde com o esposo, que é médico. Júnior, que já era superintendente, está agora no conselho. Dionísio, que era a área de obras e construção, tudo isso. Então, todos têm uma missão aqui dentro. E a minha preocupação toda é com a união do grupo. Porque eu tenho medo que aconteça o que eu vi em famílias do passado, que eu conheci, famílias nobres, que o líder da família, o pai, morreu e deixou uma guerra sem arma, entendeu? E isso é o meu maior medo de amanhã, quando eu desaparecer, quando eu for marcar audiência com São Pedro, eu ter o problema de saber que meus filhos ficaram aqui guerreando, entende? E isso, graças a Deus, eu estou até o momento, eu estou conseguindo. E eu espero que eu, quando for embora, porque eu já estou descendo a ladeira na Banguela, né? Então eu espero que Deus me dê uma chancezinha de mais alguns quilômetros. Eu deito toda noite. Como eu durmo pouco,
o tempo, eu deito 11 horas, meia-noite, 2 horas da manhã eu estou acordado, eu começo a ficar pensando nas coisas. E vejo que só vem na minha cabeça uma coisa: como é que Deus exagerou comigo? Mas que Deus foi demais, Deus foi de uma bondade comigo, que eu fico impressionado como é que eu mereci tanto. Mas o senhor fez a sua parte, não fez? Eu fiz, a minha parte eu fiz, e procurei fazer e continuo tentando fazer, entendeu? O senhor nunca pensou em se aposentar? Aí os meus querem por força que me aposente. Eu disse: só se me mandarem embora, porque aquela expressão que diz de artista, morrer no palco. Eu quero morrer no palco, porque não desejo de maneira nenhuma sair antes do tempo, e isso para mim é primordial, sabe? Uma das coisas que hoje eu tenho problema é com a minha esposa, que ela gosta de filme, e eu gosto de pegadinha. Então, quando ela chega na sala, no quarto, que eu estou na televisão em pegadinha, ela diz: rapaz, tem um filme e tal. Eu digo: minha filha, vá para a cama, pega a televisão da cama e assista seu filme, eu fico aqui. Então, eu consigo rir, coisa que eu nunca consegui rir. Entendeu? Porque o senhor fala que nunca consegui rir, porque sempre teve uma vida muito difícil. cheia de preocupação, professor? Não, a vida difícil. Então, eu não tinha motivo para rir como eu rio hoje. E eu rio hoje graças ao instrumento, ao projeto que é Pegadinha. Eu pago qualquer dinheiro para ver Pegadinha. Agora eu estou mandando copiar todas as pegadinhas da televisão para botar no nosso shopping, para o aluno que está ali descontraído, tomando seu lanche, poder se distrair, poder rir, entendeu? Mas esse é um ponto que me enche a alma. Eu toda a vida gostei de futebol, mas hoje o futebol do meu estado caiu vertiginosamente. O senhor pode contar para a gente que time o senhor torce? Eu sou Confiança, porque quando eu trabalhava na fábrica Confiança, o doutor Joaquim, que era meu patrão, ele liberava a gente 4 horas da tarde para ir para o campo, em frente à fábrica, para assistir o treino. E eu ia e fui me empolgando com o Confiança. Joguei basquete pelo Confiança e passei a amar o Confiança. E o Confiança, que já foi uma expressão, caiu vertiginosamente, como o Sergipe, como o Vasco, tudo isso. E hoje está apanhando de um time de Frei Paulo. Time de Frei Paulo, campeão do estado. Então, esse prazer meu está controlado, eu só fico acompanhando pelo jornal ou pelo rádio. Não senta mais para assistir partida de futebol? Não, porque eu me frustro. E eu passei a adotar o seguinte: quando eu me empolgo para ir para um jogo do Confiança, eu vou e sento lá. Quando termina o primeiro tempo, se tiver 1-0 para o Confiança, eu espero o segundo tempo. Se tiver 1-0 para o adversário, eu vou embora. Não espero, porque sofro demais e eu não quero ficar sofrendo. E viajar o senhor gosta também com Dona Amélia? Viajar. Hoje a minha ambição maior é viajar. Eu hoje já conheço uma boa parte do mundo, entendeu? Mas em cada viagem eu procuro trazer as lições deles para tentar aplicar aqui. Porque você encontra coisas belíssimas, encontra coisa ruim, mas encontra muito boas. Então o senhor não vai só com o olhar de turista, né? O olhar de Nós empresário está sempre ali. E nós já tivemos uma empresa de turismo, entendeu? E devido à falta de liderança de quem tocasse o barco, ela foi encerrada. Mas tivemos uma empresa que funcionou muito bem na Avenida Barão de Maruim, o DMJ. Viajar é uma paixão, então. Muito bom, muito bom. E lhe digo uma coisa: você viaja procurando andar mais do que andar de carro, você aproveita mais. Vou dar um exemplo. Eu indo a Portugal, ao Porto, e chega lá, você vê coisas belíssimas. Por exemplo, uma tradição deles de São João, tem lá uma ponte onde eles botam umas barracas vendendo uma espécie de um sanduíche de tiras de carne de porco dentro de uma gordura tremenda, e bota no pão e as pessoas comem. E eu fiz algumas viagens para lá. Depois que eu fui e outra coisa, quando você vai por empresa de turismo, o guia lhe leva para os lugares que interessa a ele, porque ele tem comissão. E você andando a pé, você vê coisas que você nunca vai ver com guia. Então isso tem um valor incrível, está entendendo?
Então, eu já vi coisas belíssimas. Por exemplo, Portugal, que era o pior país da Europa, hoje é o melhor país da Europa. Hoje consta que lá deve ter uma base de 300 mil brasileiros morando lá. E o governo de lá fez uma jogada competentíssima. Quem comprar um imóvel lá, recebe a cidadania. Então, não depende mais de visto para entrar lá, porque é cidadão. Você já teve vontade de morar fora do país? Rapaz, não. Apaixonado por Passear, Aracaju, sim, né? agora aqui minha terra é demais. Está entendendo? Então, isso é importante. Você vê, por exemplo, a China, que é um país essencialmente comunista, com o tempo rolando, as experiências, os erros, tudo isso, vai aprendendo. A China, que é um país que tem 10 vezes a população do Brasil, o que é que ela fez? Agora, continua comunista e se abriu para o mercado, que o mercado é nas democracias. Ele se abriu. Onde existe uma empresa de ponta, eles levam para lá, dá todo o incentivo e faturam. Um exemplo, o Brasil era o maior país do mundo em sapatos. O que é que eles fizeram? Levaram as indústrias do Rio Grande do Sul para lá, o couro vai daqui para lá e volta o sapato pronto para vender aqui. Está entendendo? Agora, viajar é um espetáculo, viu? Teve alguma viagem que o senhor fez com Dona Amélia que o senhor acha que foi a melhor, Olha, mais marcante? para o Havaí. O Havaí, para quem é romântico, não recomendo que vá. Se você for, seu esposo, eu não me responsabilizo o que vai lhe acontecer, porque o lugar é de um romantismo que você fica boba, entendeu? A música, a cultura, é um espetáculo. Fica 5 horas e meia de Los Angeles, entendeu? Mas é o máximo, é uma ilha, entende? E tem outros lugares, por exemplo, minha grande paixão, o México, que a música do México me toca estupidamente. Aí você chega lá, você está, por exemplo, na capital, aí quando chega 3 horas da tarde, que você está passeando, chega numa praça, a praça chamada Garibaldi, onde quando dá 3 horas, ela tem 6 ruas que desembocam nela. Quando é 3 horas da tarde, começa a sair gente de tudo quanto é rua para a praça, tudo com roupa preta, aquele negócio de prata aqui, chapelão. Aí você está andando com o seu marido, aí o cara chega e diz: o senhor dá licença eu cantar uma música para a sua esposa? Aí o cara, como eu já fiz isso, aí eu digo: sim, sim. Aí o cara cantou uma música, aí eu me empolguei, de mais outra, mais outra, mais... Quando chegou a 5, eu tive que pagar $10 por cada música. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Olha, o sucesso do empresário depende, primeiro, trabalho, trabalho, trabalho. Precisa de humildade. Tratar os seus subordinados da maneira como ele gostaria de ser tratado. Isso é uma coisa que eu faço e às vezes eu tenho até choques, porque acham que eu exagero. Eu não exagero. Eu trato os meus subordinados como eu gostaria e como eu gostei de ser tratado. Isso para mim é um ponto fundamental. As pessoas precisam, o empresário precisa entender que ele não pode ganhar 10 e gastar 20. Ele tem que ter comedimento na questão do gasto, do lazer, do prazer. Ele tem que fazer isso. Isso foi uma das coisas que me norteou e cheguei até o dia de hoje sem mudar um palito. Eu respeito meu subordinado, eu trato a ele como eu gostaria de ser tratado. Quando eu faço algum gesto, eu volto para mim. Mas isso é normal no dia a dia. Eu volto para mim para saber como eu fui tratado. Então, o respeito, a hierarquia, entendeu? Isso são fatos que são necessários, são prioritários para o empresário que quer crescer. Agora, tem que ousar também. Ele tem que correr o risco de tentar acertar e às vezes não dá certo e ele levanta da poeira e continua de novo. Não pode ter medo. Exatamente. Está entendendo? Então isso para mim é fundamental e acho que todo mundo pode chegar lá, em qualquer setor. Eu acho que esses requisitos que eu lhe disse, é ser ousado, é ser humilde,
é ser trabalhador sem olhar para o relógio, entendeu? É economizar, é ganhar 5 e gastar 2, e não ganhar 10 e gastar 10. Isso é um dos pontos essenciais. Respeito ao semelhante e ao subordinado. Então, esses são fatores que podem assegurar o sucesso. Agora, ser um cara observador de ver qual é o caminho melhor para ele chegar no objetivo dele. Ele não pode jogar no tiro assim, a esmo, não. Ele tem que verificar, ele tem que usar principalmente a experiência de onde ele conviveu no crescimento dele, que aí então é que ele vai poder adquirir os recursos para crescer. Então, se o cara olha como é que ele chegou aonde chegou, para começar a partir do seu empreendimento, ele tem que ser o cara que tem que voltar atrás e se lembrar do foi que ele observou de pessoas que foram bem-sucedidas e que tiveram sucesso. Isso é um dos pontos que eu acho essenciais para quem quiser ser empresário e crescer. Eu tenho um relacionamento com a Justiça, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, porque eu tenho o maior respeito, apesar de eu não viver da profissão, mas eu admiro. Por exemplo, eu tenho um cidadão que eu comecei a me aproximar dele a partir do seu pai, o doutor Osório de Araújo Ramos, um advogado, um homem fisicamente pequeno, doutor Osório, e ele produziu uma família belíssima. O filho dele, que chegou ao ponto de ser juiz aqui do Estado, que passou a ser desembargador e hoje é presidente do tribunal, é um cidadão que tem uma história tão linda, tão bonita, de um homem discretíssimo, simplório, não é vaidoso e comprometido com a justiça. Então, nós temos vários nomes. Você, por exemplo, conheceu o professor que morreu recentemente, Arthur Deda, que morou na casa do meu pai. Arthur Deda. Você teve Luiz Garcês Vieira, você teve no tribunal nomes belíssimos. Você teve... Recentemente o senhor homenageou um ex-aluno da UNIT, que hoje é presidente. O que aconteceu? Eu tenho paixão por valorizar as pessoas. Esse cidadão é filho de um cientista sergipano daquela época, você imagine. Vai dizer que é um homem que criou um laboratório, Foscola. Esse laboratório, ele produzia uma série de remédios consagrados nacionalmente. Como era o nome dele? É o Vécio de Brito Maia. E o filho dele é? Aí o filho dele é Vécio Brito Maia Neto. E esse rapaz foi nosso aluno aqui. Se revelou, fez curso de Direito. No curso de Direito. Aí ousou sair de Sergipe e foi para Tocantins. Lá fez concurso, entrou na magistratura como juiz, depois foi promovido a desembargador e agora foi promovido a presidente do tribunal. E nós achamos que tínhamos o dever de lhe prestar homenagem pelo esforço, pela luta em crescer. Rapaz discretíssimo, decente. Então, isso eu tenho feito com diversos. Por exemplo, nós temos um professor aqui de processo civil, que é um dos grandes nomes da história da Universidade, o professor Manuel Costa Neto. É um juiz de São Cristóvão e que faz um trabalho belíssimo. É um homem que tinha que terminar a carreira dele de desembargador, porque ele é de uma competência, de um compromisso com a justiça, que você se encanta com ele. Então, tem vários nomes. Se eu for mencionar aqui, você vai passar a tarde toda ouvindo. Só tem uma ligação forte com o judiciário. Com o judiciário. Por causa das suas raízes. Pronto, exatamente. Então, eu tenho verdadeira admiração pelos homens que fazem justiça, homens e mulheres, e por isso que eu lhe disse que eu fiz um trabalho homenageando as mulheres por ocasião do cinquentenário, dos 150 anos do Estado, e nesse enquadramento aí nós temos uma série de mulheres que fizeram história, entende? Homens que altamente comprometidos com a justiça, não com o negócio, porque tem gente que faz da justiça negócio, e aqui nós tivemos sorte de ter pessoas altamente comprometidas com a justiça. E então eu torço todo dia para que meus jovens se mirem na nossa justiça, no nosso tribunal, na nossa magistratura, porque eles vão levar para o futuro deles
uma lição que eles puderam praticar. Eu estou me sentindo um rei, porque só pensar que eu podia me enquadrar nesse projeto, eu acho que é o máximo. Se alguma coisa da minha história, que eu narrei para você, foi importante para os jovens da minha terra, eu vou me sentir compensado, eu vou me sentir promovido. Então, essa iniciativa do tribunal, eu acho o máximo. E vou lhe dizer mais, você vai ver, quando estiver reinaugurado o memorial, vou lhe mostrar a nossa preocupação em valorizar quem faz história, quem faz a grandeza da terra. E isso você vai encontrar. Nosso judiciário nunca andou nas manchetes por sujeira, entendeu? Um tribunal que a gente poderia chamar de pequeno diante de outros do país, mas você nunca viu ninguém falar de bandalheira, de desordem, entendeu? Então, nós tivemos passado por aquele tribunal tantos desembargadores que honraram a cátedra, nós tivemos diversos magistrados que engrandeceram as comarcas onde se viram, e então eu quero lhe dizer que eu tenho o maior orgulho de conviver com um judiciário que dá nome ao Estado. Eu sei que às vezes eles têm dificuldade pelos interesses que não são satisfeitos, mas eles têm um compromisso com a verdade. E isso é preciso que a juventude veja, que conheça e que faça o que eu faço sempre. Sempre nós estamos mostrando para os nossos alunos de direito na fase de estágio que eles conheçam a história desses homens e mulheres que fazem a magistratura de Sergipe. Não, eu tenho uma frase que eu digo: quando nós sofremos a expulsão da Rua de Laranjeiras, que eu comecei a estudar minha defesa, me deparei com um jurista italiano. A expressão dele é honesti vivere, nemine ledere, sum quic tribuere. Viver honestamente, a ninguém ofender e dar a cada um o que é seu. Então, esse jurista, ele perpetuou essa frase, que hoje ela está nos grandes centros do mundo. Isso aí é importantíssimo. Viver honestamente é obrigação, não é virtude. A ninguém ofender é outra obrigação. Por que eu, para crescer, preciso lhe derrubar? E dar a cada um o que é seu. Quer dizer, cada um deve receber aquilo que merece. O Piano, ele é um jurista italiano que perpetuou essa frase que está em tudo quanto é lugar.